Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus e Pai. Glória a Deus. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os versículos 37 até o versículo 40. Estaremos fazendo esta leitura para a nossa mensagem nesta manhã, que tem como título: o que é um avivamento autêntico? Capítulo 2, versos 37 ao 40 de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: arrependei-vos, salvai-vos desta geração perversa. Amém? É o versículo 40. Oremos. Soberano em Deus e eterno Pai, é no nome de Cristo Jesus que estamos reunidos, Senhor, depois de podermos participar, Senhor, de momentos tão felizes, momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo vem falando, Jesus. E agora, ó Deus eterno, que possa da Tua palavra, como porta-voz, Senhor, como responsável nesse momento, eu peço a Ti, Senhor, que pela Tua grande bondade, pela Tua graça, manifesta o Teu Espírito Santo, Senhor, nos nossos corações, Pai, no meio da Tua igreja. Fala com o Teu servo, fala com a Tua serva, usa-me como instrumento, Pai, que não seja algo de mim, Senhor, porque eu sou humano, de mim não tenho nada, mas Tu és Senhor, poderoso, maravilhoso, e tudo está nas Tuas mãos, Senhor, e esta palavra é Tua, Senhor. Essa palavra vem do Teu Espírito Santo, e através do Teu Espírito Santo que eu peço que fale conosco, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Estamos aí, irmãos, iniciando uma série de sermão neste mês de agosto, e é um projeto de oração que o Departamento de Educação e Cultura, o Jorge da Igreja Metodista da Promessa, tem traçado, né, em busca do autêntico avivamento. Esta é a ênfase que precisamos estar tratando. E para nós tratarmos deste assunto, em busca do autêntico avivamento, né, nós precisamos entender o significado, o que é um avivamento autêntico. É isso. Precisamos entender primeiramente o que é isto, né? Definir esta palavra, entender aonde essa palavra quer estar traçando para nós. E nós vamos estar analisando em dois sentidos. Primeiro, a desinformação em torno dessa palavra. E segundo, estaremos tratando, né, em busca da definição certa desta palavra, o autêntico avivamento. Além do Pentecostes, aqui narrado em Atos capítulo 2, além desse momento, na história da igreja, Deus se manifestou, tem se manifestado de formas assim maravilhosas, de forma especial, de forma impetuosa, em alguns momentos específicos, em alguns momentos interessantes,
na igreja e durante a história da igreja. Foram ocasiões especiais em que Deus se manifestou, em que Deus veio trazer de uma forma plena, de uma forma notável, a sua manifestação, e muitas vezes usando até a expressão assim, assombrosamente notável. Deus se manifesta. E nesses momentos, dessa manifestação de Deus, tão extraordinária, tão maravilhosa, trazendo muito temor, trazendo um quebrantamento no coração das pessoas. As pessoas eram invadidas por esse verdadeiro avivamento. E uma vez que as pessoas eram invadidas por esse avivamento, fazia com que produzisse no coração das pessoas o desejo de orar, um desejo profundo de orar, de buscar a presença de Deus. E esse desejo profundo, ele tornava-se contagiante, a ponto de fazer com que as pessoas reconheciam os seus pecados e confessavam os seus pecados. Esse desejo também levava as pessoas a lerem a Bíblia, a viver uma vida de santidade, a buscar a direção de Deus nas suas vidas. E uma coisa interessante, irmãos, quando o pastor citava aqui a história dos moravianos, né, lá no século XVII, né, na nossa história, 1705, né, até 1800 e 1900, houve um período interessante, um período importante aí, e que nesse período, lá nos Estados Unidos, lá no país de Gales, lá em Los Angeles, aquela região, foi impactada de uma maneira tão grande, irmãos, que milhares de almas se arrependeram, se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Trouxe uma mudança muito grande na vida daquelas pessoas. Observa aqui, nesse período, posteriormente, 1900, nessa mesma rua, chamada Rua Azusa, veio também o William Seymour, também dá novo início, né, a esse avivamento importante. Só que, uma coisa interessante que nós estudamos sobre o William Seymour, que ele tinha 7 horas de oração diária antes de começar o seu avivamento. Bom, nós vamos entender, irmãos, a confusão atual sobre o avivamento. E é interessante nós olharmos para dentro da Bíblia e olharmos a situação que nos cerca, que muitas vezes é mal interpretado quando se trata de avivamento. Muitas vezes é usada essa palavra, talvez até numa constância, mas de uma interpretação errada. Muitas vezes usa sem saber o significado. Muitas vezes usa sem saber por quê, para que serve. E quantas vezes ouvimos até as pessoas dizendo: tal dia vai ter um dia de avivamento, tal dia vai ter um momento de avivamento, teremos um culto de avivamento. Sempre usa essas expressões dessa maneira, né? Ou usando a igreja local, igreja de tal lugar, e a de tal lugar vai ter um momento de avivamento, né? Ou muitas vezes usa aquela expressão aí: de tal cidade é uma bênção. Então são muitas vezes a gente tem ouvido essas palavras, né? E aí muitas vezes fala: o culto de hoje foi um culto emocionante, foi um culto animado, né? Todo mundo saiu alegre, todo mundo saiu exuberante, todo mundo saiu ali de uma forma
maravilhosa, é isso. Mas uma coisa nós precisamos entendermos, que há muitas vezes grande confusão, e por isso, o que nós precisamos estar tratando aqui nesse sermão, de uma linha geral, de uma forma geral, o que não é avivamento. O que não é avivamento. Para que nós possamos vir entender então o que é avivamento. Não é isso? Em primeiro passo, quando nós analisamos a história de Atos capítulo 2, observa só que diz ali o texto, e de repente, e no momento inusitado, a primeira colocação que nós precisamos entender, que avivamento não é algo agendado, que avivamento não é algo produzido pela igreja. Mas diz lá, de repente, veio dos céus. Glória a Deus. Então o avivamento não é algo agendado, não é algo produzido pela igreja. O texto está claro, deixando para nós que é algo que vem dos céus. É algo de repente. Isso nos indica que o fogo do avivamento não é produzido pelo homem. Glória a Deus. Não é produzido pelo humano. Louvado seja Deus. Ele vem lá dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Também não é algo imprevisível. Diz a Bíblia, pois vem de repente. Glória a Deus. Nenhum plano, nenhum programa pode trazer, ou pode induzir, ou criar avivamento no meio da igreja. Observa, senhor, irmãos, que não é algo agendado. Esse é o primeiro passo. Infelizmente, no mundo em que vamos vivendo hoje, está aí agendando o momento de avivamento, agendando o culto de avivamento. As coisas têm que esperar acontecer no céu, tem que buscar. Eles estavam ali, irmãos, além daquele período que eles caminharam com Cristo, eles ficaram ali 10 dias de oração. Não foram 10 segundos, 10 minutos. 10 dias de oração. Em segundo lugar, que nós possamos estar olhando, avivamento não é sentimentalismo. Avivamento não é algo superficial. Não é algo emocional. Avivamento não é arrepios. Avivamento não é choro durante o culto. Não é isso, irmãos. E muitas vezes nós entendemos um avivamento quando a igreja entra em choros, entre arrepios, entre emoções, sentimentalismo superficial. Não é isso aí que é o verdadeiro avivamento que a igreja precisa estar vivendo, a igreja precisa estar sentindo. E quando acontece isso, ai, como é que eu estou arrepiado. Não significa avivamento, irmãos. Não significa. O genuíno avivamento é muito mais do que isso daí, irmãos. O genuíno avivamento, ele produz em nós quebrantamento profundo. Essa é a verdade. Produz dentro de nós um quebrantamento grande. Observa que quando olhamos uma história de Jonathan Edwards, um teólogo, pastor, calvinista, e quando ele escreve um dos seus livros, lá na década de 1730, ele conta que após uma das pregações de Charles Finney, lá na cidade, no estado de Nova York, ele diz que quando aquela pregação aconteceu, no Charles Finney, a cidade de Nova York, diz que as portas de muitos bares foram fechadas. Os bailes que eram constantes naquela cidade quase que se acabaram. As representações teatrais foram quase extintas. E durou 6 anos. Isso daí. Durou 6 anos. Uma mensagem ele trouxe naquela cidade, Charles Finney.
Em terceiro lugar, irmãos, avivamento não é sinônimo de culto animado. Infelizmente, irmãos, essa palavra pode até soar mal. Quantas pessoas muitas vezes acham que avivamento é aquele culto animado, de bate-palmas, de gritos, de barulhos. Muitas vezes, avivamento também não é uma forma de cultuar. Avivamento também não é uma forma de tornar uma igreja avivada. Avivamento não é barulho frutífero. Lá no Pentecostes, quando eles causaram aquele barulho tremendo ali, diz a palavra de Deus que a cidade toda foi impactada e correram para lá para ver o que estava acontecendo. Não é barulho frutífero, irmãos. Avivamento também não é uma ênfase na manifestação dos dons espirituais. Porque se assim for, quando Paulo repreende a igreja de Coríntios, que estava repreendendo todos os dons, não tinha ali adultério, não tinha ali vários tipos de pecado, uma igreja desorganizada, uma situação complicada, mas tinha todos os dons. Então, o avivamento não é uma ênfase das manifestações dos dons espirituais. Isto, a prova disso está lá na carta de Paulo aos Coríntios, onde ele reprova aquela igreja. Essa igreja de Coríntios, então, mostra-nos que é possível ser uma igreja carismática, mas não ter caráter. Hoje, muitas vezes, está se buscando muito ser uma igreja carismática e menos caráter. Avivamento não é isso aí. Então é importante a gente entender e nem nunca nos confundir avivamentos com milagres. E hoje está se difundindo muitos milagres como se fosse uma igreja avivada. Curas, exorcismos, tantas outras coisas, línguas, profecias. Mas será que é isso que é o verdadeiro avivamento? O que é o avivamento autêntico? O que é? Vamos então, irmãos, depois nós temos observado tudo isso daí, entendendo que isso aí não é a medida para entendermos o avivamento autêntico, ou não se mede por sinais do culto, mas pelos frutos da vida. Pelos frutos. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que quando ele ali cheio do Espírito Santo, o derramar autêntico do poder de Deus, quando cumpre a palavra de Deus, Isaías no capítulo 44, parece-se dar uma ênfase ali, no período do avivamento autêntico, na vida de Ezequias. Quando lá no capítulo 15 de 1 Reis, quando ele ali agora está renovando a igreja, quando ele agora está renovando o povo, está ali tirando ali do meio do povo ali agora a idolatria, tirando o culto pagão, tirando aquela situação, vem Senaqueribe e diz para eles: em quem vocês confiam, rapaz? Será que eu vi Israel? Um caniço quebrado, e se alguém apoiar vai ficar nas suas mãos? E Deus, usando o profeta Isaías, vai e consola Ezequias. Parece até que Deus está mostrando ali para Ezequias, quando repete a história no capítulo 37 de Isaías, no capítulo 44, Deus fala para ele o seguinte: eu vou derramar água sobre os sedentos, e sobre essa terra seca, eu vou fazer nascer mananciais de águas. Deus está dizendo que iria renovar esta igreja. Deus está dizendo que iria renovar esse povo, ia fazer uma aliança nova com esse povo.
E que esse povo agora seria renovados. Que esse povo agora veria novos compromissos, novas alianças. Que esse povo agora veria de algo diferente. E quando Ezequias vem na história, irmãos, nós vamos perceber ali uma situação tremenda, irmãos. Ele era filho de Acaz. Observe só uma situação, irmãos. Ele era filho de Acaz. Acaz era quem era Acaz, irmãos? Acaz, segundo o profeta Elias, era um dos perturbadores. Acaz era aquele homem ali que não tinha um compromisso real. E nós vamos entender, irmãos, então, o conceito bíblico para avivamento. Já que as coisas que nós falamos aqui ela não traz para nós um conceito real, não mostra para nós o que é o avivamento. Então nós vamos entender pela palavra de Deus como nós podemos entender o que é avivamento. E o avivamento autêntico, ele vem produzir a nós uma extraordinária visitação divina sobre a igreja. E essa visitação sobre a igreja, ela vem produzir mudanças. Ela vem produzir mudanças. Ela vem produzir transformação. Ela vem produzir renovação. Ela vem produzir arrependimento. Aqui em Atos capítulo 2, eles chegaram para Pedro e dizem: que faremos, irmãos? Que faremos então diante dessa situação? O profeta Isaías, no capítulo 6, a leitura inicial, Isaías diz: ai de mim que estão perecendo. Ele entendeu agora a sua situação. Ele entendeu agora que ele era um pecador. Ele entendeu que ele, diante da presença de Deus, ele estava perecendo. E agora desce um anjo dos céus, uma brasa viva toca em seus lábios e tira os seus pecados. Ele agora está disposto, ele agora se arrepende, ele agora se converte, ele agora se muda, ele agora diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. O verdadeiro e autêntico avivamento, irmãos, ele produz na vida do homem arrependimento. E Pedro então, quando levanta aqui, responde a pergunta deles, diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento profundo, irmãos. O verdadeiro avivamento autêntico, ele produz na vida do homem, da mulher, arrependimento profundo. Glória a Deus. Ele produz na vida das pessoas renovação sobrenatural. E a igreja muitas vezes não tem vivido esse momento de renovação sobrenatural. Muitas vezes a igreja está conformada com o que o mundo está vivendo e busca o verdadeiro avivamento. Busca o avivamento autêntico, mas conformado com o que o mundo está vivendo. Conformado com o que o mundo está oferecendo. Nós olhando para a história de Ezequias, nós podemos estar olhando também para a história do rei Asa. Nós podemos estar olhando para a história de Josias. Josias vem descendente de um reinado péssimo, horrível, terrível, que é de Manassés. Um dos piores reinados, uma das piores situações. Josias surge nesse período ali. Havia uma profetisa por nome de Hulda, que estava ali do lado de Josias. Observe, irmãos, que Josias faz uma mudança durante o seu reinado. Josias faz uma transformação, um movimento, um verdadeiro avivamento, um avivamento autêntico, de maneira que todo o seu reinado, todas as pessoas se converteram ao Senhor, mudaram suas posições, tiraram suas idolatrias, tiraram seus maus costumes, tiraram suas más condutas dos seus corações. Louvado seja Deus. Da mesma forma, Asa, a história nos conta que Asa foi um grande reformador. E diante dessa grande reforma que Asa fez, diz que ele promoveu ali também novamente uma limpeza grande diante do seu reinado. O que é o verdadeiro avivamento autêntico?
É gritos? É barulhos? Choros, arrepios? Ou é um arrependimento profundo? Ou é uma renovação sobrenatural? Ou é uma conversão radical de pecadores que gera mudanças moral, e gera mudança na sociedade, e gera mudança no nosso dia a dia? O que nós temos vivido? Qual que é o nosso sistema de vida? Será que estamos vivendo um autêntico avivamento? A nossa vida tem promovido mudanças na forma, lá na sociedade, na cidade que nós vivemos? Ou simplesmente temos sido um nomeado cristão? Irmãos, há vários avivamentos que ocorreram na história cristã. Há vários. Muitos avivamentos ocorreram de uma maneira interessante, de uma maneira maravilhosa, né? Não tem vários. Nós vamos prosseguir, que o nosso horário não nos permite. É isso, irmãos. Mas em meio à visitação divina, em meio cheio do Espírito Santo, inflamado por Deus, é interessante nós olhar o pensamento de John Wesley, em uma das suas frases, e diz o seguinte: eu me coloco em chama e o povo vem me ver. Uma das frases de John Wesley: eu me coloco em chama e o povo vem me ver. O verdadeiro, o autêntico avivamento é quando você se coloca na presença de Deus. É quando você permite o derramar do Espírito Santo na sua vida. E que você torna-se uma chama viva do Espírito Santo e as pessoas enxergam em você Cristo, uma mudança, uma transformação na sua vida, um profundo arrependimento dos seus pecados e uma verdadeira mudança, uma mudança radical e sobrenatural do homem natural, o homem do pecado, para o homem de Cristo Jesus, para a mulher em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que lá nos anos de 1905, nesse mesmo período que estava acontecendo também de William Seymour, pouco depois dos moravianos, observa só que um certo dia lá, uma jovem, ela resolve, lá na Índia, ela resolve então fazer uma diferença. E ela sentia que faltava ali um avivamento autêntico, ela sentia que faltava alguma coisa, ela sentia a necessidade de um avivamento, e aí ela chama algumas outras pessoas, chama uma voluntária e diz o seguinte: nós vamos fazer uma reunião diariamente para orar. Vamos fazer uma reunião para orar. E observa só, irmãos, que esta Johanne, ela convoca outras pessoas, e quando, num dado momento, ela se une com Bipocats, e junto dela imediatamente surgiram 70 jovens que disseram sim a esse momento de oração. E durante aquele período que elas se aderiram ao momento de oração, diz que não demorou dias nenhum. Ela começou isso por volta do mês de janeiro de 1905. Quando foi lá no mês de junho de 1905, lá no dia 29 de junho, diz que lá no momento das suas orações, às 3 horas da madrugada, ela orando, uma das jovens orando, diz que ela começou a ser revertida com o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. E aí uma das suas amigas, acordando, viu aquilo e percebe-se aquela jovem acesa em chama,
Diz que ela não entendia o que estava acontecendo. Diz que ela corre lá fora e pega um balde de água e entra correndo. Mas quando ela entra correndo com aquele balde de água, ela entendeu que aquilo não era um fogo natural. Era algo sobrenatural que estava acontecendo. E diz que quando ela entendeu que aquilo não era algo natural, ela chama a atenção das outras. Aleluia, Chama a Deus. atenção daquelas que estavam orando. Louvado é o teu nome. E diz que quando todas elas viram, elas caíram chorando, orando, confessando os seus pecados. E diz que o fogo ardia nos seus quartos. Todas elas começaram a arder, todas elas começaram a sentir o poder de Deus na sua vida. E diz que foi queimando, foi entendendo, foi compreendendo que o seu tipo de pecado, a sua situação que estava vivendo. E o autêntico avivamento, irmãos, ele produz no coração do homem mudança, reconhecimento de pecado. O autêntico avivamento é quando muda a sua vida, é quando muda a minha vida, é quando faz com que a igreja do Senhor impacte a cidade, é quando faz com que a igreja do Senhor, ela é vista pela cidade como algo diferente. Vamos lá no dia de Pentecostes, toda a cidade correu para ver o que estava acontecendo. Glória a Deus. Toda a cidade correu para ver o que estava acontecendo. É uma experiência na vida da igreja, de maneira maravilhosa. Louvado seja Deus. É uma experiência na vida da igreja que realiza, através do Espírito Santo, uma obra em comum. Uma obra em comum. Algo maravilhoso. E essa obra do avivamento autêntico, ela começa dentro da igreja e vai lá para fora. Ela começa com o povo de Deus reunidos e vai lá para fora. E quando a igreja em Atos Apóstolos, ela começou ali o verdadeiro e autêntico avivamento, houve mudança. A primeira pregação, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Quase 3.000 almas. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que numa segunda pregação, quase 5.000 almas. Mas não ficou por ali. O autêntico avivamento começou ali, e ali saiu e foi para Samaria, foi para Jerusalém, e foi para os confins da terra. E diz no capítulo 2, verso 39, não somente a vós outros, mas a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E Deus tem chamado você, irmãos. Deus tem chamado a mim. Deus tem chamado nós para esse autêntico avivamento, essa mudança de vida, essa transformação de vida. Deus tem chamado as pessoas. Então, o Espírito Santo, através de Deus, ele pode promover este avivamento. E uma vez que ele promove este avivamento, é o retorno da nova vida ao povo de Deus. Glória a Deus. A igreja do Senhor despertada, a igreja do Senhor impactada, a igreja do Senhor que sai dos seus aposentos e vai para o mundo, a igreja do Senhor que sai do seu convívio e vai levar arrependimento perfeito à sociedade. Mudança de vida, mudança de comportamentos. Mas muitas vezes estamos incomodados com tudo que está acontecendo e não há diferença de que está acontecendo no nosso meio. Não é isso? Né? É renovação, é reanimação na vida, é o despertar da comunidade cristã, o despertar do povo de Deus. Quando John Strong, falando uma das suas frases, diz que o verdadeiro avivamento é uma intervenção sobrenatural de Deus através do seu Espírito Santo, assim como aconteceu lá no dia de Pentecostes. O verdadeiro, autêntico avivamento, ele traz algo sobrenatural, ele traz algo diferente na nossa vida, ele faz mudança. É por isso então, talvez, que John Wesley chegava a dizer: eu me coloco em chama e o povo vem me ver. Eu me coloco o alvo, eu me coloco o centro, eu me coloco o sentido. O verdadeiro, autêntico avivamento
é quando muda a minha vida. E que através da minha vida muda a sociedade. E que através da minha vida muda muitas pessoas. Glória a Deus. É interessante, irmãos, Louvado é o teu nome. nós observarmos que nos dias que nós estamos vivendo, a necessidade real de um avivamento. A necessidade real, irmãos. Talvez você pode estar perguntando: será que necessitamos de um despertamento em nossos dias? Claro que sim, irmãos. E muito, irmãos. E muito. Necessitamos de um grande despertar espiritual no meio da igreja, no meio do povo. Esse despertar espiritual acabando então com a apatia espiritual. Acabando então com muitos choros espirituais, muito comodismo espirituais. Infelizmente, em nossos dias, irmãos, em nossa época estão vivendo, muitos cristãos estão de barriga cheia, mas de alma vazia. Muitos estudados, muitos teólogos, onde a Bíblia está aí difundida, a Bíblia está ao alcance de todos, a barriga está esturricada, mas alma vazia. Sem uma verdadeira mudança, sem um verdadeiro compromisso, sem um verdadeiro e autêntico arrependimento das suas vidas. Deus está em nosso meio, mas não percebemos e não somos impactados. Uma coisa que nós precisamos estar olhando, irmãos, em pleno mundo que estamos vivendo hoje, diante da secularização, diante do materialismo, diante do individualismo, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nos dias em que nós estamos vivendo hoje, que nós temos percebido, irmãos, que tudo isso aí tem matado a espiritualidade da igreja. O secularismo, o individualismo, o materialismo tem matado a espiritualidade da igreja. Muitas vezes as pessoas estão muito individualistas, não está preocupado com o próximo, não está preocupado com o seu semelhante. Quem quiser ser salvo, que procure. Eu faço a minha parte. É isso. Muitas vezes o materialista está tão ansioso de ganhar, de fazer, de produzir, de alcançar. Mas o mundo espiritual está vazio. Quantas igrejas estão cheias de pessoas vazias, cheias de pessoas sem arrependimento, cheias de pessoas sem conversão, cheias de pessoas sem compromisso com a palavra. Entra dia e sai dia, a Bíblia não é colocada em suas mãos. Entra dia e sai dia, muitas vezes chega lá, a Bíblia está amarela, porque está lá quieta no canto. Não lê a Bíblia, não tem prazer pela oração, não tem prazer em estar na casa de Deus. Pessoas sem conhecimento, sem arrependimento, sem mudança. Quando a vida de oração ela está escassa, ou mesmo quando a igreja perde o prazer de orar. Nós vamos olhar para os movimentos de avivamentos que houve na história, em todos eles houve horas e horas de oração. Você tem um aqui em que eles ficavam 7 horas orando por dia. Daniel orava 3 vezes por dia. Outros mais exemplos dentro da palavra de Deus nos mostra que eles oravam. Essas meninas jovens que se reuniram para fazer em busca desse avivamento, diz que elas
começaram uma oração curta, mas num determinado momento elas estavam orando 3 vezes por dia, e já aproximadamente 2 horas de orações. E outra situação, muitas vezes também, os crentes perdem o interesse de ler a palavra, né, de ouvir, de estudar, ver o projeto Bereia, parece meia dúzia, tem a lição em suas mãos, apenas 3, 4 leem, os demais não leem. E quando nós buscarmos esse autêntico avivamento, toda a igreja vai ter o desejo de conhecer a palavra de Deus. Todos nós vamos ter o desejo de conhecer a palavra de Deus. A necessidade de um real avivamento precisa quando a igreja abandona o seu primeiro amor. Irmãos, eu já pude experimentar crentes novos convertidos. Como que viemos? Ele não tem canseira de orar, ele não tem canseira de ler a Bíblia, ele não tem canseira de vir à casa de Deus, ele não tem canseira para nada. A vida dele, tem vezes que você pensa, puxa vida, esse irmão só fala disso, esse irmão só pensa dessa maneira. Mas é que ele é um novo convertido, ele está experimentando algo novo na sua vida. E quando a igreja do Senhor também participar desse autêntico avivamento, ele vai começar a sentir a necessidade de ler a palavra. Ele não vai ter outra coisa na sua vida a não ser a palavra, a não ser louvar a Deus, a não ser buscar a presença de Deus. E a necessidade de um real avivamento quando a igreja perde o zelo pelas coisas de Deus. E hoje, nossos dias, está acontecendo isso. A igreja está perdendo o zelo pelas coisas de Deus. O mundo aí fora está perdendo. Quando há também os comportamentos desviados, quando há um hábito de desvio de comportamento, frieza e muito mais, irmãos. Precisamos então entender a única maneira de impactarmos o mundo, a única maneira de impactarmos a sociedade, de impactarmos as pessoas, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E uma vez que sermos cheios do Espírito Santo, é chorarmos sinceramente por nossos pecados. O que é autêntico avivamento? É quando a igreja é impactada, quando você se arrepende dos seus pecados, quando a alma se converte ao Senhor, quando pessoas se rendem aos pés do Senhor, quando pessoas entendem o Evangelho, quando pessoas valorizam o Evangelho, e quando pessoas se arrependem das suas nações, como diz Pedro, arrependemos para que sejam apagados os vossos pecados. O verdadeiro, autêntico avivamento é esse, quando há mudanças devidas, quando há transformação devidas. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.